Oi, gente, eu sou ótima, porque eu digo que eu vou fazer no YouTube, mas não consigo. A gente está aqui no Instagram para a nossa segunda aula live, ainda bem que existe Instagram, né? Porque senão, não sei o que seria de mim se eu dependesse do YouTube para fazer as minhas aulas lives. Mas eu não desisti não, vou ficar tentando, amanhã eu tento de novo fazer lá. Vambora para nossa aula live. Tá, todo mundo vindo para cá, por favor. Avisa lá pro povo, viu? Pelo amor de Deus. Não consigo fazer no YouTube, não consigo. Tá difícil, tá complicado. Mas ainda bem que vocês vieram para cá, né? Eu já avisei lá pro povo. Eu consigo entrar como é que chama? No chat para falar com vocês, mas não consigo começar a estabelecer. Não estabelece uma conexão pra gente ver, entendeu? Então chama o povo, por favor. Ó, já tô avisando lá, tô no Insta, galera, tô no Insta. Enfim, hoje a gente vai falar sobre o que a gente faz nos atendimentos iniciais com a criança e a família. Gente, isso é super importante, viu? Super mega. Vou esperar o povo entrar mais um pouquinho pra gente começar. Oi, Ilá, meu amor, tudo bom? Esperar o povo começar aí. E, assim, enquanto a galera vai entrando, eu queria falar duas coisas, né? Ai, que massa, Renatinha, que independente da plataforma, vocês vão gostar da aula. Tomara que gostem mesmo, porque eu preparei uma aulona hoje, viu? Daquelas caprichadas. Olha só, eu queria começar falando duas coisas super importantes. Quando a gente recebe uma criança, a gente recebe primeiro uma criança com uma família, né? A gente não recebe uma criança sozinha. A criança não bate na nossa porta e fala: quero fazer terapia, tia Dani, quero fazer terapia. Não liga pra gente, né? Dizendo que quer fazer terapia também. A criança não faz isso. Quem faz isso é o adulto, tá? Que bom que vocês vêm atrás de mim em qualquer plataforma. Vocês são maravilhosas. Sim, vocês são maravilhosas, sim. E justamente porque é o adulto que procura a gente precisa saber lidar com os dois, tanto criança quanto adulto. Normalmente, quando a gente vê e ouve, né, os psicólogos infantis falando: por que escolheu a psicologia infantil? Por que escolheu atender criança? Ah, porque eu amo criança, porque eu gosto de trabalhar com criança, não gosto de trabalhar com adulto, meu lance é criança. Ah, minha gente, quem disse a você? Quem foi que lhe enganou, que lhe disse que se você trabalhar com criança, você não vai trabalhar com adulto também? A gente também trabalha com adulto. E a gente trabalha num lugar ainda mais complicado, porque a gente trabalha no lugar do adulto que acha que não precisa de nada, né? Que não é ele que precisa de atendimento, que quem precisa de atendimento é a criança, tá? E mesmo o adulto que acha que não precisa de atendimento, né? E acha que quem precisa de atendimento é a criança, é adulto que quer ser atendido muitas vezes. Até mais que a criança, porque é o adulto que vai mandar mensagem, é o adulto que vai ficar ligando, é o adulto que vai ficar, né, zoando a cabeça do psicólogo. Enfim, coisas importantíssimas para falar agora. Para tudo e presta atenção no que eu vou dizer. Quando o adulto chega, o adulto não chega com perguntas. O adulto chega com respostas. Muitas. Ah, o adulto tem resposta para tudo. O adulto diz que a culpa é dele. Já sei, Dani, que a culpa é minha, né? Ou o adulto diz: ah, porque olha só, o pai não está presente, o pai não é presente, não é atuante, ou a mãe é muito durona, porque a mãe é muito mandona. Isso é o que a gente normalmente ouve, tá, gente? Estou falando do que é geralmente ouvido nos atendimentos iniciais. Ou, ah, não, porque foi a escola, porque não está dormindo direito, porque não está comendo direito, porque tá muito agressivo. Então, o adulto vem com respostas pra gente. E aí, o que é que a gente tem que fazer enquanto terapeuta?
A gente tem que fazer perguntas. Esse é o nosso papel quando a gente recebe, em primeiro lugar, quando a gente faz o primeiro atendimento da família, dos responsáveis que trazem a criança para o atendimento. O nosso papel é fazer outras maiores perguntas. Então, a gente tem que ter uma lista, a gente tem que ter um roteiro de perguntas certas, perguntas assertivas, mais que certas, assertivas, de perguntas que tem a ver com o contexto daquilo que é trazido. Então, eu ouço para pensar no que é que eu pergunto, além daquilo que está sendo dito para mim. Porque as coisas nunca vêm exatamente como elas são, né? E quando a gente recebe a criança, no primeiro momento, a gente recebe a criança com muitas perguntas. Porque esse é o papel da criança, perguntar. A criança que não sabe, tá? O adulto entende e pensa que sabe. A criança entende que não sabe, né? A criança vem cheia de perguntas. Então, a gente tá para a criança para responder as dúvidas, para responder as perguntas. Isso, gente, calma. Eu não tô falando de intervenção, eu tô falando de primeiro momento que a gente recebe, tá? O primeiro momento, o adulto precisa de perguntas. O responsável precisa que a gente pergunte. O primeiro momento, a criança precisa de respostas. A criança precisa que a gente fale para ela, explique para ela e diga os porquês, porque ela vai ter muitos porquês para fazer pra gente. E normalmente o que é que a gente vê? O contrário acontecendo. A terapeuta enchendo o adulto de resposta, querendo orientar, querendo dizer como é, como não é, logo no primeiro contato, e enchendo a criança de pergunta. Por que você está aqui? Você sabe por que você está aqui? Tudo bem, essa é uma pergunta importante. Mas normalmente o terapeuta vai querer perguntar para a criança, vai querer saber da criança qual é o problema dela. E a criança não sabe responder isso. A criança não sabe responder um monte de coisa, tá? A criança está para perguntar. O adulto está para responder. Isso no começo das coisas, tá? No princípio, né? No princípio de tudo, no começo dos atendimentos. E é sobre isso que a gente vai frisar aqui nessa aula, sobre o começo de tudo, porque no começo tá a base, é a estrutura. Se esse começo não for bem feito, se esse começo não for bacana, se esse começo a gente não já chegar arrasane, se a gente não deixar a primeira impressão que fica sendo a melhor impressão possível. E eu não tô falando de roupa de psicólogo, eu não tô falando de make de psicólogo, tá? Nem tô falando de discurso difícil de psicólogo, não é disso que eu tô falando. Tô falando de outras características que o terapeuta, não só o psicólogo, mas qualquer terapeuta precisa ter nos primeiros momentos, tanto com os responsáveis quanto com a criança. E a gente vai falar sobre eles aqui, que eu também estruturei isso bonitinho para ninguém esquecer. Mas eu quero começar, quando eu falei, né, que a criança precisa de respostas, eu quero começar lendo uma música que eu amo, que a Adriana Calcanhoto canta, que se chama 8 anos. E é aquela música que fala assim: por que você é Flamengo e meu pai Botafogo? O que significa impávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem? Por onde os filhos saem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem? Deixa eu descer aqui que eu não estou lendo e não está tudo. Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Quanto é 1.000 trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Ué, Gabriel. Essa música fala de um menino de 8 anos, né, de uma criança de 8 anos, fazendo 1000 perguntas, aquela fase massa dos porquês. No caso de 8 anos, são os porquês mais rebuscados. Mas a criança começa com os porquês a partir do momento que ela começa a conversar com o outro, quando ela começa a interagir com o mundo social. Quando ela começa a ir para a escola. Aí lá vem por quê, que é normalmente quando a gente recebe a criança no processo terapêutico, mais ou menos nessa idade. Né? Ainda, né, menos
quantidade de crianças que vem antes dos 3 anos, naquela fase que ainda está começando a linguagem verbal. A gente normalmente recebe a criança a partir dos 3, 4 anos. Então a criança já está cheia de porquê, a criança não sabe um monte de coisa. A criança chega cheia de dúvidas. E quando ela chega no processo terapêutico, com nós que não somos nem professora, nem tia, nem brinquedoteca, né? Embora as famílias às vezes dizem para a criança que somos qualquer uma dessas coisas, para a criança não ficar confusa, nós não somos. Então a criança chega sem entender o que é que ela está fazendo ali. Essa é a clássica. A maioria das crianças chegam sem entender exatamente o que estão fazendo ali. E quando elas dizem saber, elas sabem algo que não tem nada a ver com aquilo, que é normalmente o que é dito para ela pelos pais. E em sua grande maioria, os pais dizem coisas que também não sabem, que é o processo terapêutico. O que é o processo terapêutico? A gente precisa divulgar mais sobre isso nas redes sociais, porque as famílias ainda não sabem exatamente como é que funciona o processo terapêutico para a criança. E também não adianta a gente querer fazer postagem de conteúdo de rede social dizendo isso de uma forma hermética, com aquelas, lendo do livro que a gente copiou lá do autor que morreu há 50 anos atrás. Ou o autor que é muito fechado no seu discurso, quase um lacaniano da vida. A gente precisa falar de forma clara para que a família entenda exatamente o que é um processo terapêutico. Então a gente ainda se depara, eu ainda me deparo em 2021, plena época de pandemia, de coronavírus, com pai e mãe me perguntando por que a criança brinca na terapia. Isso, gente, não tem condição. A gente tem rede social para divulgar. Vamos falar. Ah, Dani, mas todo mundo fala disso, não tem problema. Fala também, mais um falando, mais outro falando e mais outro falando. Cada um fala do seu jeito. E as pessoas do mundo inteiro não estão no meu Instagram. Então, algumas pessoas estão no meu, outras pessoas estão no seu, outras pessoas estão no do outro. Nós somos de regiões diferentes, nós somos de cidades diferentes, de estados diferentes, alcançamos pessoas diferentes. E justamente por isso a gente vai precisar repetir algumas coisas, tá? Principalmente repetir o que é que acontece no processo terapêutico, de uma forma ética, de uma forma assertiva, sem precisar colocar criança, tirar foto de criança enquanto a gente atende. Não precisa fazer isso, minha gente, para dizer o que é que a gente faz com a criança na terapia, tá? Então, assim, primeiro passo é a gente instruir, E aí eu lembro de um comediante daqui de Salvador, que é uma figuraça. Ele faz novela ator da Globo, e esqueci o nome dele agora, quem puder me lembrar. Mas ele tem um quadro que ele brinca que ele é uma mãe típica baiana, das comunidades pobres aqui da Bahia, e ele fala assim: a gente vai fazer o que com esse menino? A gente vai matar? Não, a gente vai educar. Então a gente vai educar os pais e as famílias em relação ao processo terapêutico, para que na hora que eles se aproximem, na hora que eles procurem o nosso trabalho, a gente saiba exatamente o que dizer para esses pais. E, por falar nisso, é por aí que eu quero começar, Quando o adulto chega, o contato. O adulto não chega batendo na minha porta: ai, que incrível, você descobriu o meu consultório, meu espaço terapêutico, A pessoa descobriu ali, entrou no meu Zoom ou no meu Skype e oi, já estamos aqui conversando e falando da demanda inicial. Não, as pessoas te descobrem antes disso, Ou alguém, isso, Luiz Melo, ator, obrigada, Jean, maravilhoso. As pessoas te descobrem antes, as pessoas te descobrem pelo seu conteúdo no Instagram, alguém te referencia para essa pessoa, ou um profissional que conhece seu trabalho e gosta, ou um outro paciente que já foi, seu cliente e gostou do seu trabalho e te referencia. Mas assim, normalmente as pessoas vão te encontrar por essas vias, por esses caminhos. Muito dificilmente as pessoas vão te encontrar porque acharam teu cartãozinho, que isso é coisa do passado, pré-histórico, em cima lá de um consultório, de algum lugar que você deixou, e falou: ai, que cartãozinho lindo, quero ir para essa pessoa por causa desse cartãozinho. A não ser que seu cartãozinho seja sensacional, como era o cartãozinho, eu acho que ainda é, de uma psicóloga que eu supervisiono, linda, maravilhosa, Flávia Lima, e o cartãozinho dela era um quebra-cabecinha, assim, que montava, coisa mais fofa. E ela dizia que as pessoas gostavam dela por causa do cartão,
de quebra-cabeça. Mas enfim, hoje a gente está no mundo virtual e muita gente, apareceu agora, Flavinha Lima não morre nunca mais. Falei do seu cartão de quebra-cabeça, Flavinha, que as pessoas te achavam por esse cartão. Então, as pessoas hoje te acham na internet e as pessoas vêm porque foram referenciadas por alguém. Então, elas já vêm mais ou menos sabendo quem você é e o que você faz com a criança? Não. Elas vêm completamente cegas. Porque foi bom para o outro, pode ser bom para mim. Mas elas vão te conhecer ali, vão saber como é que você fala, vão saber como é que você pensa, vão saber como é que você se comporta. E isso é importante no primeiro contato. Muitas vezes esse primeiro contato hoje se dá ou por e-mail ou pelo WhatsApp. A maioria está acontecendo pelo WhatsApp, ou não é? Ou por telefone, tá? Isso quando você não trabalha na clínica e a pessoa liga para a clínica e da clínica ela te conhece. Mas quando é diretamente com contato com o terapeuta, é assim que rola. E esse primeiro contato já diz muito de você. Então, assim, a pessoa entra em contato com você, por exemplo, te liga, né? Você atende. Eu não considero ligar a melhor opção para quem estiver aqui, que for pai e mãe. Não é a melhor opção ligar diretamente para um psicólogo ou uma psicóloga ou um terapeuta hoje, porque a maioria está atendendo o dia todo, está atendendo online e às vezes não vai te atender. Aí você aquela pessoa não atende tua ligação, você pensa porque não quer trabalhar, porque não quer te dar atenção. E não é isso, é porque a gente realmente está ocupado, nem sempre atende. Eu raramente, inclusive, atendo o telefone de quem eu não conheço. Normalmente eu falo pelo WhatsApp. Então manda o WhatsApp para mim, assim que eu estiver livre, eu vou e respondo. É assim que acontecem as coisas, tá? Então, as pessoas mandam WhatsApp e aí querem te conhecer e querem falar, né? Porque eu tô procurando um psicólogo, te passaram como referência e eu queria marcar uma consulta, queria marcar uma sessão. É assim que os pais falam. Eles não sabem como é que funciona. Então, qual é o nosso papel enquanto terapeuta? Primeira coisa é explicar como é que funciona o nosso trabalho. E para isso eu passei hoje lá no canal do Telegram para vocês um PDF com um modelo de como é que eu passo essa informação para os pais, tá? No meu modelo eu explico como é que acontece o primeiro momento do atendimento. Então eu dou uma explicaçãozinha mesmo. E aquele modelo que eu passei para vocês ainda tá desatualizado, porque o meu mesmo já tem mais coisa que eu escrevi e eu vou passar para a galera que fizer o curso comigo. Esse mais esmiuçadinho, tá? Mas vocês também podem adaptar e colocar da forma como vocês acham melhor. Mas é importante explicar para as famílias como é que acontece o processo terapêutico, o que é que você faz com a criança, pelo menos nos primeiros momentos. E esses primeiros momentos eu chamo de avaliação psicológica. Por quê? Porque eu preciso avaliar a criança, mesmo se eu não aplicar testes. Então, o terapeuta que não aplica teste psicológico acha que não avalia, é um achismo. Avalia. A gente avalia. Eu preciso compreender aquela demanda, eu preciso conhecer aquela criança, eu preciso saber como é que eu posso trabalhar e se realmente eu vou poder trabalhar ou não. E para isso eu preciso avaliar antes. E para que eu faça essa avaliação da forma mais adequada possível, eu preciso de pelo menos ter um mês em contato com essa família, com essa criança, com esses pais, semanalmente, uma vez por semana no mínimo, tá? Esse é o ideal, aquele ideal. Alguns casos específicos, a gente precisa de mais de um mês. Às vezes a gente precisa até de 10 sessões para fazer uma boa avaliação. Quando a demanda é algo mais complexo, quando normalmente são demandas que têm a ver com questões neurológicas e implicam outras formas de avaliar. E muitas vezes até a avaliação de outros profissionais para a gente fazer uma devolutiva do que é que a gente conseguiu avaliar daquela criança de forma em conjunto. Então, a gente precisa de mais tempo. Mas num caso mais simples, menos complexo, em um mês, que é mais ou menos aí 5 a 6 sessões, a gente consegue resolver essa avaliação. E a devolutiva, na devolutiva eu vou dizer para esses pais que eu chamo essa devolutiva de iniciação, se a gente vai começar a atender aquela criança e como é que esse começo e como é que esse processo vai se dar a partir dali. Então, no primeiro momento, eu explico para a família, para quem me procura, como é que funciona. E, normalmente, como é que eu faço esse primeiro momento? Alguém me fez alguma pergunta aqui que eu achei interessante? Deixa eu voltar aqui para achar. Quais as demandas que mais aparecem? Liriana Paula Pisci me perguntou.
Liri, as demandas, elas aparecem de formas muito variadas. Na verdade, não são as demandas em si que eu vou falar aqui, mas as queixas. As demandas, elas estão atrás, né? Por trás ali das queixas principais. Mas as queixas que mais se apresentam no processo terapêutico infantil, pelo menos comigo e com as profissionais que eu supervisiono, elas todas, a maioria delas tem a ver com ansiedade infantil, tem a ver com questões relacionais, né, da família com a criança. É uma família que não sabe exatamente como educar, como agir com a criança, e a criança está trazendo comportamentos disfuncionais, muitas vezes até sintomas psicossomáticos, que denunciam essa disfunção de relação, né? Então, muitas demandas surgem a partir daí. Medos, ansiedades, algumas fobias às vezes, enurese noturna, são as coisas comuns não de demandas em si, mas de queixas que aparecem, e elas vêm em combo, dificilmente vem uma queixa só, uma demanda única, tá? Mas as demandas, aquilo que está por trás dessas queixas, desses comportamentos disfuncionais ou desses sintomas clássicos, que muitas vezes levam a criança primeiro para um pediatra, primeiro para um profissional da medicina e depois para o psicólogo, eles estão envolvidos com uma família que muitas vezes ela não está ajustada, né? Uma família que está desorganizada, que está desestruturada emocionalmente. A criança sozinha não vai apresentar um defeito e precisa ser consertada. Do nada a criança, e esse do nada a gente ouve muito, né? Do nada, Dani, começou a ficar agressivo. Do nada tá me batendo. Do nada não tá dormindo direito. Tá cheio de medo. Do nada. Então isso não acontece. Tem alguma coisa que tá disfuncional na relação familiar. Então eu tenho um olhar muito sistêmico para o atendimento com criança, porque acredito que a maioria das demandas da criança tem a ver com as relações familiares que estão desajustadas e precisam ser resolvidas. Por isso, exatamente por pensar assim, eu entendo que eu preciso escutar primeiro quem me procura. Isso significa dizer que não necessariamente eu vou escutar pai e mãe juntinhos. Sabe aquela coisa que a gente sempre sonha em fazer? Aquela família clássica, tradicional do Brasil. Pai e mãe. Tem pai e mãe, então só vou ouvir, preciso ouvir os dois juntos. Não, gente, eu não preciso ouvir os dois juntos. Tá bom? Eu vou ouvir quem quer ser ouvido. Eu sempre vou ouvir primeiro quem quer ser ouvido. Quem é que quer ser ouvido? Normalmente quem me procura, tá? Muitas vezes, quando me procura um pai, a mãe também tá querendo e ela pediu pro pai ligar, o pai que resolveu tomar essa atitude. Quando é uma mãe, a mesma coisa. Às vezes o padrasto me liga, às vezes a madrasta me liga, às vezes é uma tia, tá? Mas eu vou ouvir quem tá diretamente relacionado com essa criança. Porque tem uma tia que ela acha que aquele pai, aquela mãe e aquela criança precisa de terapia. Aí ela me liga, tia, quem tem que me ligar são as pessoas relacionadas diretamente com a criança. Quem é responsável legal e direto pela criança. E aí eu já faço esse fio condutor, tá? O que fazer para receber esse material pelo Telegram? Carmen, vai lá no link da minha biografia e tem canal do Telegram. O primeiro que aparece, na verdade, que é o Semana Especial Terapeuta Infantil. Clica lá que você vai dar direto no meu canal do Telegram. E é só entrar que você vai ver 300 mil coisas que estão lá, porque esse canal não é novo, ele é antigo, então ele tem muita coisa, tá ricão aquele canal lá. E se você não encontrar assim, manda um direct pra mim, quando acabar aqui a live, eu olho e te mando o link e você entra, tá bom? Então, voltando, quando essa família... Me perdi, fui responder a Carmen e me perdi um pouco, mas peraí que eu vou me encontrar. O que eu tava falando, gente, me lembra aí. Vocês ficam me chamando de sua linda, eu me desconcentro. Tá, tava falando das demandas. Então, lembrei. Quando essa família me procura, eu vou ouvir quem me procura. É uma mãe, é um pai. Aí eu ouço, né? Eu normalmente falo, eu preciso fazer uma entrevista inicial antes de começar a avaliar a criança. É importante que eu ouça todas as partes,
É. Todo mundo que é responsável pela criança é. Que pelo menos é responsável direto. Que pelo menos está ali morando com a criança. Então, assim, é uma criança que mora com... Normalmente, né? O que mais acontece é o pai e a mãe. Eu gosto de ouvir os dois. Se eu puder ouvir os dois juntos, vai ser maravilhoso. Vai ser incrível. Porque eu vou ouvir as duas versões. Tá? Ali, ao mesmo tempo. Se eu não puder, eu vou ouvir quem me procurou. Depois, eu tento ouvir o outro lado da história. Ah, Dani, mas aí acontece de ficar inviável um atendimento se eu não ouço um dos pais ou um dos responsáveis. Não é que o atendimento fique inviável, tá? Eu vou atender, não deixo de atender. Eu consigo atender, eu atendo a criança e eu atendo quem quer o meu atendimento. Mas algumas coisas vão ficar, digamos assim, sem... Alguma pecinha vai ficar sem eu conseguir juntar. Porque eu vou ouvir a percepção de apenas um lado, eu não vou ouvir o outro. Mas a gente consegue fazer o acompanhamento e a gente consegue trabalhar algumas coisas, consegue. Muitas vezes, quando eu ouço todo mundo, eu também fico ali embargado com o tratamento da criança, porque eu não dependo só disso. Eu não dependo só de ouvir todo mundo, tá? Então, isso é uma das coisas. Então, terapeutas, não fiquem desesperados. Se por um acaso vocês começam a atender uma criança e recebem uma família e não conseguem falar com todo mundo, só conseguem falar com um, não se desesperem. Mas também não se acomodem. Não é porque veio a mãe e o pai não quis vir que eu vou dar desimportância para esse pai, que eu não vou tentar falar com ele. Ou essa tia, ou essa madrasta, ou esse padrasto. No decorrer do atendimento, eu percebo que é importante escutar outras pessoas que fazem parte da vida daquela criança. Inclusive, essas pessoas não necessariamente precisam ser pessoas da família. Pode ser uma babá, pode ser um amiguinho da criança, uma amiguinha, pode ser alguém da escola, né? Que isso é muito comum, a gente faz as visitas escolares. Mas isso eu vou fazendo no decorrer do atendimento, não necessariamente precisa ser naquele primeiro momento. Mas eu vou falar de uma coisa que é importante aqui, que vocês trouxeram. Liliane Cole falou aqui, mas também é complicado. O pai não querer, a mãe vai. O pai não quer que a mãe vai. Ah, sim, com certeza. Porque quando um responsável, né? Quando um responsável por uma criança quer o atendimento terapêutico e o outro não quer, isso já está falando de como é a relação dessa família. Isso já está falando de como esses pais, eles se chocam, né? De como eles não conseguem ter uma relação alinhada, uma relação parental alinhada para a educação, para promover o equilíbrio, para promover o desenvolvimento daquela criança. Então, isso já está me dizendo alguma coisa. Na verdade, isso já está me dizendo muita coisa, tá? Mas o fato de um querer e o outro não querer não desfaz a nossa possibilidade de atender a criança. Inclusive, no código de ética do psicólogo, isso tem lá, né, muito claro de que a gente, para atender crianças, não precisa da anuência ou da autorização dos dois responsáveis. Se a gente tiver a autorização só de um responsável, e tem que ser, óbvio, um responsável legal e direto pela criança, a gente pode atender, mesmo que o outro não queira que esse atendimento aconteça. Viabiliza algumas coisas, inviabiliza. Dificulta algumas coisas, dificulta. Mas o atendimento vai rolar, tá? Dani, o que fazer quando a mãe quer trazer a criança no meio da avaliação? A gente ouve com a criança. Tudo isso pode acontecer, né? Nem sempre os pais, e é muito comum que aconteça, nem sempre os pais vão seguir exatamente as regrinhas que a gente estabelece quando eles entram em contato com a gente. Não é só para esse primeiro momento, não. É para muita coisa. E a gente tem que aprender a lidar e manejar com isso tudo aí. Não inviabiliza a escuta de uma família porque trouxe a criança junto. A gente ouve com a criança junto, inclusive percebe como é que aquela criança ouve o que está sendo dito pra gente sobre ela, ali naquele momento. Eu gosto muito de ver com a criança se está tudo bem para ela, se ela está à vontade de ouvir aquilo, mesmo sabendo que ela não vai estar muito, mas eu gosto de ouvir a criança também. E se eu percebo que ficou muita coisa por dizer, eu marco outra sessão com a mãe e digo, preciso conversar com você sem a presença dele, sem a presença da criança. A gente pode marcar
e aí tento novamente, entende? Em processo de separação, eu até coloquei isso aqui na minha pauta, né? Como é essa entrevista inicial? Já vou falar dessa entrevista inicial, porque eu comecei com contato inicial. No contato inicial, muita coisa já rola, muita coisa já acontece, tá? No contato inicial, a gente já tem uma percepção, inclusive, de quem é que está procurando a gente e de o que é que tem a ver. Toda vez que eu supervisiono, no caso, eu pergunto para as meninas, como foi o contato inicial? Quem te procurou primeiro? Como foi essa procura? E às vezes a gente fecha gestaltes sabendo só dessa informação. Então é muito importante essa parte do contato inicial. Na entrevista inicial, ela pode acontecer só com um dos pais, ela pode acontecer com todos juntos. Já aconteceu entrevista inicial com pai, mãe, avô, avó, com a família grande, né? Todo mundo junto ali. Acontece às vezes da entrevista inicial ela ser subdividida, né? Então ela começar hoje e eu precisar de novo mais um momento com essa família e fazer outros momentos com essa família da entrevista, nessa entrevista inicial, de um dia ser pouco. Normalmente eu coloco um horário maior para a entrevista inicial. Então eu normalmente coloco 1h30, 2 horas no máximo para uma entrevista inicial com a família. Se eu percebo que eu preciso de mais tempo com aquela família, aí eu peço uma outra sessão para a família. Como é que fica o caso dos pais separados? Isso é um detalhe extremamente importante. Então, assim, é uma mãe ou é um pai? Comigo já aconteceu as duas coisas. O pai me procurar, a mãe e o pai estavam separados, e o pai querer que a criança, que o filho, fizesse terapia. E ele me procura. Tá? E aí eu tenho que entrar em contato com essa mãe depois para falar com ela, inclusive uma mãe que não queria, que estava contra, e eu tentar manejar com essa mãe para ela perceber que aquele pai não estava fazendo uma aliança comigo contra ela, tá? E aquilo era a favor das crianças apenas. Acontece o contrário, muito mais comum, da mãe procurar e o pai tá ausente, o pai tá afastado e o pai não querer, no caso de pais separados, tá? E eu tentar, às vezes, até o contato com esse pai não conseguir e ser totalmente inviável, e eu dar continuidade. Os casos de pais separados mais complexos, acontece também de eu atender pais separados juntos na mesma sessão de entrevista inicial, rola muito também. Mas os casos de pais separados mais complexos são os casos onde tem briga de guarda de filho, né? Onde eles estão em guerra, onde eles estão passando ou por uma separação ainda, um processo litigioso, ainda tem muita mágoa, onde eles estão, né, se digladiando literalmente. Esses são os casos mais complexos da gente atender, porque acontece às vezes do pai ou a mãe dizer que vai processar a gente no CRP, porque a gente está fazendo provas contra o outro, porque estou colaborando porque o outro está fazendo alienação parental. Então isso é mais complexo de atender. São demandas mais difíceis e normalmente essas demandas eu indico que façam com supervisão. Se você não faz supervisão de caso nenhum, esse tipo de caso façam com supervisão, vai por mim, vai ser um dinheiro bem empregado. Se você pagar o que você recebe só para fazer essa supervisão, já está valendo muito a pena, porque é bem complexo. Mas a gente consegue fazer, a gente dá conta de fazer. A gente precisa ter isso tudo muito alinhado, a gente precisa ser muito seguro, ser muito assertivo, principalmente nesse primeiro contato, né? Então, nesse primeiro momento que eu fiz a entrevista inicial com um pai e uma mãe que está na situação de separação e essa separação está em guerra, eu preciso ser segura e dizer e saber exatamente o que dizer a eles, né? De como é que a gente pode manejar essa situação e, ao mesmo tempo, ser acolhedora. E mais do que isso, que é o mais importante, tá? É a gente não se aliançar a quem procura a gente. Então, muito cuidado de vir uma mãe e a mãe detona esse pai, porque é ausente, porque não presta, porque não sei o que, porque blá, 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 blá. E aí a gente fica ali, sendo contaminada por aquele discurso que essa mãe ou esse pai está trazendo inicialmente. E aí eu já não quero nem mais ouvir esse pai e essa mãe que está lá do outro lado, né? E eu já crio alguma resistência, ou eu vou com o meu olhar muito enviesado para o atendimento da criança, contaminada por o que essa mãe está trazendo ou esse pai está trazendo inicialmente. Então tem que ter muito cuidado, muita destreza nesse lugar aí, tá? A gente não pode ficar do lado de um contra o outro.
Nunca, jamais, em nenhuma hipótese. Mas a gente precisa acolher, né? A gente precisa escutar, a gente precisa mostrar que entende o que o outro está dizendo, que compreende, mas que, né, entretanto, todavia, contudo, a gente precisa ouvir o outro lado também, porque faz parte do processo da criança ouvir todo mundo, fazer uma escuta ampliada e não focal e não unilateral, tá? Como a gente explica o que é atendimento terapêutico para a família? Poá tem várias postagens minhas falando sobre isso, inclusive, dei uma pesquisadinha aí, tá? Tem uma bem legal que eu fiz no início do ano, corre lá, dá uma pesquisada que você vai achar bem legal, tem bem estruturadinho. Mas a forma que a gente pode explicar o que é um atendimento terapêutico é dizendo como é que esse atendimento inicialmente vai acontecer, que a gente faz uma avaliação psicológica, depois a gente faz a devolutiva e aí a gente começa com a intervenção. Como é que essa intervenção é feita? Que é através do lúdico, através da brincadeira, que a criança vai brincar, que não necessariamente essa criança precisa se divertir com a gente, que essa criança toda vez vai sair feliz da sala porque brincou e super tranquila e super satisfeita. E aí a gente vai falar também, isso é o que a gente faz no contrato terapêutico, que acontece também nos momentos iniciais, é a gente explicar. O contrato terapêutico diz como é que acontece o atendimento com a família e com a criança. Então, se a gente sabe fazer um contrato terapêutico adequado, tanto verbal quanto por escrito, e é importante ser os dois, a gente já está explicando ali para a família como é que acontece o atendimento, tá? O pai não se envolve, a mãe muda e o pai não muda. Ainda a criança é ajudada? Liriana, a criança sempre vai ser ajudada, sempre. Tem uma coisa que eu normalmente ouço que eu fico azeda pra morrer. Eu ouvi isso muito de pai e mãe que me procura e fala assim, porque quando eu procurei a psicóloga tal ou psicólogo tal, ela me disse ou ele me disse que quem precisava, nem conheceu meu filho, quem precisava de terapia é a gente. Pelo amor de Deus, não faça um absurdo desse. Primeiro porque eu não posso dizer de algo que eu não conheço. Então, eu não posso dizer que a criança não precisa de terapia sem conhecer a criança. Minimamente. Para com isso, meu povo. Precisa avaliar. Não respondam nada. Não deem nenhuma devolutiva. Não façam nenhuma orientação. Lembrem-se, isso é um mantra sagrado. Família, no primeiro momento de atendimento, vem cheia de resposta. E a gente, cheio de perguntas. Criança, no primeiro atendimento, vem o quê? Cheia de perguntas e a gente cheia de respostas. É isso aí, é assim que funciona. Eu não respondo nada para a família. Muito pior que é a família que precisa de terapia e não a criança. Quando uma família precisa de terapia, a criança também precisa. Essa é a parte mais incrível do babado todo. Então, não digam jamais isso para uma família, tá? Se a família está necessitada de processo terapêutico, a criança está e mais, talvez até. Porque se tem uma família desajustada, tem uma criança sofrendo e ela precisa de terapia, tá? Então, eu não ajudo uma criança, Liriana. Eu atendo uma criança, eu acompanho terapeuticamente uma criança. Se esse acompanhamento vai ajudar essa criança em alguma coisa, aí a gente precisa ir avaliando e reavaliando no atendimento, né? É quando a gente pensa, evoluiu, está evoluindo no processo, está evoluindo fora dele, e existem essas duas formas da gente avaliar. De quanto em quanto tempo ir chamando as pessoas que moram com a criança? Glaucia, é muito legal essa sua pergunta. Normalmente, eu acompanho, eu chamo de sessões de acompanhamento com os responsáveis, uma vez por mês. Então, eu atendo a criança de 4 em 4 sessões, de 5 em 5 sessões, eu atendo essa família. Mas isso depende de muita coisa. Isso não é geral, isso não é uma regra, tá? Isso vai depender do caso da criança que eu estou atendendo, da necessidade da família de ser acompanhada e escutada ou orientada, da necessidade dessa criança ter esse acompanhamento da família ou o distanciamento, que às vezes acontece dessa criança precisar que essa família desgrude um pouco dela para essa criança respirar e viver, né? E evoluir. Então, vai depender muito de cada caso,
tá? Aí eu só vou poder te responder isso se for na supervisão, naquele caso especificamente que você está supervisionando comigo. Você cobra um valor diferente na anamnese por demorar mais tempo ou nas avaliações das demais sessões? Olha só, eu cobro a minha avaliação, ele é um preço fechado. Então, eu cobro pela minha avaliação total. Entrevista inicial, visita escolar, sessões com a criança, sessões com outra pessoa, não, eu tenho um valor fechado, total. Então, que correspondem a X sessões ou correspondem a tais situações ou tais encontros que eu vou fazer com os pais e com a criança. Então, eu tenho o valor fechado da avaliação. Fechei o valor da avaliação, a família me paga dividindo no cartão, à vista, com 10% de desconto, e aí a gente negocia como é que faz isso aí. Passado isso, vou começar a intervenção, eu tenho um valor fixo de sessão que eu cobro, tá? E aí, esse valor fixo, a família me paga sempre antecipadamente a cada sessão, e isso eu preciso deixar claro e lúcido e translúcido para a família, porque senão, e é importante fazer isso por escrito, porque senão a família, e por escrito que eu digo, gente, não é necessariamente um documento que eu vou registrar em cartório, não, eu faço isso por escrito bonitinho e mando no WhatsApp, mando no e-mail, para a família ter ciência disso, tá? Para depois a família falar, tá me cobrando antes de começar a sessão, tá com medo da calote? Tem família que se ofende, então eu aviso antes como é que a coisa funciona, tá? Ou eu faço pacote e dou 5% de desconto, 10 no máximo 15, estourando, tá? Então eu tenho um valor fixo e aí a precificação, que a gente vai aprender isso no meu primeiro módulo do meu curso, que começa em janeiro. Não dá pra falar disso agora, mas, né, enfim, é por aí. A mãe se separou e tem uma nova parceira. Liliane, mãe e pai se separam e vão ter novos parceiros ou parceiras, o que eles escolherem ser parceria na vida deles. Isso faz parte da vida deles e se isso é uma questão para a criança, a gente vai trabalhar com a criança. Se isso não for uma questão para a criança, não vai trabalhar isso com a criança. Entende? Independente se é parceira, se é parceiro, se é relação homoafetiva ou heteroafetiva, isso não é importante. O que é importante é eu ouvir a criança e perceber da criança se aquilo é uma questão dela, se é uma demanda dela para ser trabalhada. Se é uma demanda da família, aí eu vou trabalhar com a família. São coisas diferentes, tá? Nesse primeiro atendimento, é muito interessante a gente pensar nisso, porque na entrevista inicial eu percebo ali e eu começo a articular o que é queixa e o que é demanda. E eu tenho vídeo falando sobre isso, postagem falando sobre isso. Muito. Estudem o meu Instagram, porque tem conteúdo para dar, vender, prestar. Mas é importante a gente saber a diferença entre demanda e queixa, porque o que é que a gente vai trabalhar no processo terapêutico da família é com a demanda, não é com a queixa. A queixa faz parte do trabalho que eu vou costurando ali para a demanda, mas não é a queixa em si. Então, se a criança tem enurese noturna, eu não vou ficar trabalhando com a criança só enurese noturna, porque a enurese noturna é o sintoma da criança, tá? É o que está por trás. Qual a necessidade da criança que está por trás dessa queixa? Isso é a demanda e eu preciso perceber como é que ela acontece. E existem demandas da família e demandas da criança. Quem faz supervisão comigo já sabe que esse é o meu beabá, nossos estudos de caso das nossas supervisões são feitos em cima dessa base teórica e prática de demanda e queixa. E é muito legal. Ai, gente, pera. Dani, vamos fazer uma live sobre desenvolvimento socioemocional infantil. Psi, Lorena, você tá me chamando pra fazer live com você, gata? Só se for ano que vem agora, amor, porque esse ano eu não tenho mais condição nenhuma. Eu tô com todos os meus horários de live esgotados. Mas eu acho um tema maravilhoso. Ou você tá pedindo pra eu fazer sozinha? Se tá pedindo pra eu fazer sozinha, eu só vou fazer sozinha também ano que vem. Não é não? A gente é muita live na vida. Mas eu gostei muito do tema, viu? Sobre o que é seu curso de janeiro, está no seu Instagram? Ainda não, Nanda. Eu vou lançar o meu curso. É uma capacitação que eu vou fazer. Capacitar Psi Infantil. Esse é o nome do meu curso. É um programa, é um curso completão sobre atendimento com crianças que vai acontecer em 6 módulos.
e 70 horas de capacitação no total de janeiro a maio do ano que vem, tá? E semana que vem eu lanço esse curso maravilhoso, que tá. Como ouvir identificar o que é a demanda da criança? A gente precisa fazer esse acompanhamento na avaliação. É na avaliação que eu vou ouvir, e eu amei esse ouvir em Simone, e identificar o que é a demanda da criança. Então, para eu escutar o que é a demanda da criança, eu tenho que olhar para além, eu tenho que ouvir para além do que é dito e do que é trazido como comportamento desajustado ou como sintoma. Mas não é fácil fazer isso, tá? Não é fácil. Exige prática, exige raciocínio clínico, exige presença genuína na relação terapêutica com a criança. Senão, essa demanda escapa os nossos dedos. Isso não tenha dúvida. É estudar o caso. Além da psicoeducação dos pais, você costuma encaminhá-los para realizar psicoterapia também, dependendo do caso? Renatinha, eu encaminho. Agora, eu só faço isso depois de um tempo. Eu não faço isso, por exemplo, na entrevista inicial. Eu faço isso ou no resultado, na resposta da avaliação, lá na devolutiva, que eu chamo de iniciativa, ou depois de um tempo que eu percebo que esses pais já se percebem também como importante para eles estarem no processo terapêutico. Porque o fato de eu dizer para os pais o que eles precisam fazer não garante que eles façam. E às vezes até afugenta eles. Então eu fico ali mediando, manejando, percebendo qual o melhor momento para fazer isso. Se tem entrada para fazer isso ou não. Isso aí eu faço com muito cuidado porque o processo terapêutico ainda é encarado pelo adulto como algo adoecedor, do adoecimento. Então o adulto ainda vê a terapia como algo para doido. Então eu tenho que ter muito cuidado para não ofender a família, né? E outra coisa, quando o adulto procura terapia para a criança, o adulto está querendo que a criança seja atendida e não eles. Se o adulto quisesse eles serem atendidos, eles procuravam ou diretamente uma orientação parental, ou eles iam direto para o terapeuta de adultos e falar, a gente precisa de terapia porque eu não sei e minha mulher não sabe lidar com nossos filhos. Entende? Então eu tenho que ter muito cuidado e respeito com isso aí. Porque isso pode botar eles para correrem. Todos os adolescentes com interesse em cursar psicologia, Bia, deveriam te seguir por obrigação de vida. Bia, meu amor, saudade, amor. Estou devendo uma live pra você, né? A gente vai marcar, prometo, viu, amorzinho? Provavelmente agora em dezembro role. Meu Deus, tem que cobrar R$500 na sessão. Pois é, Liriana. Pois é. Você sabe que tem psicólogo que cobra, né, amor? Mas é o psicólogo que ele mostra por A mais B, de A a Z, o alfabeto todo, que ele banca isso aí, né? Que ele vale isso aí. Enfim, quando a gente mostra pro paciente, pro cliente, a qualidade do nosso trabalho, a gente cobra o que a gente quer. Isso não é só em psicologia, isso é em qualquer profissão, tá? Então, por exemplo, eu quero ambientar aqui meu espaço de atendimento e eu vou contratar uma design de interiores, Maísa Sandy, que é a minha preferida, best, tá? Quem quiser siga ela. Ela tá lá em Portugal estudando, maravilhosa, Maísa Sandy. Eu quero contratar a Maísa, meu sonho inclusive é contratar ela quando eu tiver um espaço para fazer isso. Eu sei da qualidade do trabalho de Maísa, eu sei que Maísa é foda, eu sei que ela é incrível fazendo o que ela faz e eu quero que ela faça o meu design do meu interior. Ela articule, ela programe, ela projete tudo. Quando o Mai me disser quanto ela cobra, eu tenho que estar preparada pro tiro. Entende? Porque eu sei que ela vai fazer um trabalho incrível. E o preço daquele trabalho incrível não vai ser barato. Provavelmente não, tá? Se eu quero escolher pelo preço, aí eu não vou olhar a pessoa que vai fazer aquilo pra mim. E honestamente, se eu tiver de procurar um psicólogo ou uma psicóloga para meu filho, como eu já fiz inclusive, e ir pelo preço, eu tô dando um tiro no meu pé. Por quê? Porque eu tô colocando a saúde mental do meu filho em jogo, em questão.
eu estou colocando a saúde mental do meu filho no mesmo patamar que a banana da feira, que eu compro pelo preço. Que hoje em dia a galera nem tá mais comprando banana pelo preço, tá comprando se a banana é orgânica ou não é orgânica. Entende, meu povo? Então esse negócio de preço, a gente tem que fazer uma live só falando disso de novo, porque eu já fiz uma com Kira Perdigão e tem que fazer outra. Jorge Forbes. Pai, vem cá, Otávio, meu bem. Tudo bom? Jorge Forbes, R$600 na sessão e 10 mil na palestra e 6 anos atrás. Há 6 anos atrás, pensa hoje. Pois é, Jean, é isso. Entende, amor? Então, quem é que faz isso? É a gente. Como? Se qualificando, sabendo exatamente o que é que a gente faz. Não questionem preço. Quando eu lançar meu curso, a minha capacitação, não vem pra cá dizer que tá caro, não vem pra cá dizer que não vem pra cá. Que eu vou rodar a baiana, entendeu? E dizer, ó, gente, é o seguinte, que vocês querem fazer o negócio comigo é bem feito, o negócio comigo é potente, é esse o preço que eu cobro. Não quer fazer, eu sinto muito, galera, eu não tenho condição de ficar dando desconto não, porque senão eu vou, além de dar um desconto, oferecer uma aula ou várias aulas bem ruinzinhas, entende? E eu não quero dar aula ruizinha, eu quero dar aula foda. Minhas aulas vão ser fodas, todas. Com material fodas, todos. Eu quero estar mergulhada no processo. Eu quero que quem colar comigo fique de janeiro a maio com lavagem cerebral de mim, de tudo aquilo que vai rolar, tá? Porque a onda é essa. Inclusive, os 10 primeiros que comprarem vão ganhar mentoria e supervisão durante 2 meses, quinzenal, tá? Que a mamãe aqui não aguenta. Mas quinzenal já tá valendo uma coisa massa. Enfim, não venham pra cá dizer, questionar preço não, que eu mato vocês. Pelo amor de Deus. Por isso pago caro na piscina de flor. Olha, Otávio, pare. Eu que tenho que pagar pra atender flor daqui a pouco. A flor é maravilhosa demais. Ai, Deus. Aquela live foi tiro atrás de tiro. Boa demais. Pois é, comigo aqui é só tiro, porrada e bomba. Se você acha o trabalho de alguém caro, não é a sua persona. Porque quando a gente entende o preço e entende que vale dar aquilo. Não é, Bia? Bia toda trabalhada na adolescência, programada para ser uma adulta fodástica. A live com Kira foi um divisor de águas, não foi, Renatinha? Quem tá comigo na supervisão? Gente, isso aqui não é propaganda enganosa, não é fácil. Tem gente que faz supervisão que tá aqui comigo. Quem tá aqui comigo na supervisão, que começou lá na pandemia comigo na supervisão, começou em abril. Todo mundo aumentou o preço de sessão. Agora me diga aí, gente, que quem aumentou o preço de sessão por acaso diminuiu o paciente? Muito pelo contrário. A agenda aumentou e tá ganhando melhor. Quem tá comigo na supervisão, tá? Inclusive, eu indico os pacientes que me procuram, porque eu tô com minha agenda fechada, até o ano que vem, eu indico os pacientes que me procuram para quem tá na supervisão comigo, óbvio, porque é quem eu confio, tá? Tem outras pessoas que não estão na supervisão comigo que eu confio também, mas tô com a agenda cheia, né? A galera brocadora toda tá com a agenda cheia. Então eu tô indicando pra galera que tá fazendo supervisão comigo. E eu digo logo, não cobra baratinho, não cobra baixaria, porque senão o paciente, vocês não vão dar conta de atender esse paciente com qualidade. Eu vou esfolar do lado de cá vocês. E o paciente vai dizer que eu estou indicando para gente ruim. Eu mato vocês. Entende? Então o preço está atrelado ao valor. E a gente precisa aprender a viver dessa forma. Se libertar das amarras do me dá desconto, tem que ser baratinho. Beleza? Vambora. Dani, mas quem não quer oferecer qualidade custa caro, mas essa capacitação de cliente não é fácil. Liriana, essa capacitação de cliente é fácil. Só que ela demanda paciência, ela demanda persistência, ela demanda tempo. E talvez isso é que não seja fácil fazer. Sacou? Mas ela não é difícil de fazer. Captar cliente hoje com as redes sociais é a coisa mais fácil. Amor, quando eu comecei não tinha isso aqui não, bem. Quando eu comecei tinha um Orkut que a galera ainda me denunciava. Qualquer besteirinha que eu fazia, o povo ia pro CRP me denunciar. Entendeu? Era complicado.
eu não sabia que eu podia postar conteúdo e do conteúdo a galera ia gostar de mim. É fácil, Liriana. Tem um monte de conteúdo gratuito, inclusive ensinando a fazer isso. Muita gente ensinando a fazer isso. O difícil é você focar naquilo que é fácil fazer. Porque o que é fácil não necessariamente cai do céu. Entende? A questão é que a gente tem pressa. A gente quer abrir o Instagram, a gente quer começar a divulgar o nosso trabalho e a gente quer em 6 meses estar bombando. Não é assim, meu povo. Não é assim. Né? A não ser que eu seja uma pessoa muito incrível. Que eu já saia da faculdade com outras experiências. Eu tenho que ter outros saberes, outras capacidades, desenvolver outras coisas. Para eu ser psicóloga infantil hoje, no Brasil, tá? Em 2021, para eu ser terapeuta infantil, não dá só para eu saber de psicologia infantil. Não, eu preciso saber de um monte de outras coisas. Eu preciso de várias outras habilidades. Isso eu te digo, Liri, não é fácil. Não é mesmo? Porque a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa estar com a cabeça aberta, a gente precisa fazer terapia, a gente precisa fazer supervisão, a gente precisa ter formação continuada e não é fácil manter isso, não é fácil. Não, isso não é fácil mesmo. Isso aí eu concordo. Dani, ainda tem vaga para fazer supervisão com você? Calmeida, amor. Só ano que vem agora. Pra esse ano já tá fechado o meu grupo. Eu termino em dezembro, ano que vem eu recomeço em fevereiro. Às vezes que baixei o valor, só me ferrei. Foi trabalho dobrado. Pois é, e eram os piores casos. Mas isso acontece. Isso acontece demais. Isso acontece demais. Espera ainda que eu vou começar a falar. Gente, já vai dar 1 hora de live. Mas relaxa que eu vou ficar mais do que 1 hora. Mas eu quero começar a falar como é que eu vou receber a criança, que eu falei muito dos adultos e não falei da criança ainda. O difícil é saber fazer. Precisa muito de persistência, né, Dani? Precisa, Rosana, muita. Precisa mesmo. Ana Lia, e o atendimento para aqueles que não possuem condição de pagar caro? O que você acha sobre isso, Dani? Eu acho, Ana, que existem muitas instituições que trabalham para esse público, tá? Inclusive, eu já trabalhei em muitas instituições para esse público. Já fiz atendimento gratuito. E tenho cota de social também, tá? Mas essa cota de social, a triagem quem faz sou eu. Eu faço uma triagem, de verdade, eu não abro. Eu atendo algumas pessoas gratuitamente que não podem pagar. E existem... Isso é melhor, entende, Ana? Muito melhor você abrir uma cota para atender 4, 5 pacientes na sua semana, sem cobrar, do que você ficar baixando o preço e querendo fazer barato para todo mundo que pode pagar. O que eu tô falando é de pessoas que podem pagar, certo? E ficam barganhando, ou a gente mesmo se desvaloriza e dá um preço baixo. Agora, o atendimento para quem não pode pagar é o atendimento público, é o atendimento de instituições. Existem inúmeras instituições aqui em Salvador maravilhosas que trabalham assim. Tem o Instituto Viva Infância, tem várias faculdades, principalmente as faculdades que têm o curso de psicologia, né, que tem um serviço de psicologia gratuito. Tem outras instituições, tem instituições que trabalham com a formação do profissional, como o Viva Infância, que eu falei. Tem um em Uguiano também, que Flavinha fez a formação dela. Entende, Ana? Então, existem esses outros lugares e esses outros caminhos para quem não tem condição de pagar. Não estou dizendo que todo psicólogo vai ter que trabalhar com classe A no sentido de preço, de lá o nível A do preço. Todo mundo cobrando super caro. Não estou dizendo isso, tá? Tem muita gente que escolhe, inclusive, trabalhar só em instituição. E tem muita gente que vai estar trabalhando para o atendimento público e para o atendimento particular, cobrando um preço alto por isso. Assim é em todas as profissões da área de saúde. Médico é assim, nutricionista, fonoaudiólogo, TO. A questão é que o psicólogo, a gente tem uma visão da psicologia, uma visão uma visão, eu já ia falar bobagem, uma visão de Madre Teresa de Calcutá, uma visão de que a psicologia ela é feita para ajudar as pessoas, né? De que a psicologia a gente não tem um monte de psicóloga que eu atendo que ela não sabe cobrar, que o povo fica devendo para ela e ela não cobra, entende?
Pessoas que podem. Pessoas que pedem desconto e que semana que vem vai fazer uma trip na Europa. Tá, amor? Pessoas que pedem desconto e que o filho tem coleção das Barbies da Disney que custa R$300 cada uma. É disso que eu tô falando. Beleza? Sim, meu bem! Tudo bom, amor? Que bom você aqui me dando um oi. E é por aí. Deixa eu falar um pouquinho agora, antes que eu precise encerrar essa live, porque a minha aula não vai ser tão grande assim. A aula grande vai vir lá no meu curso, que vão ser 5 horas de aula por sábado. Ave Maria, vai ser uma brocação esse curso. Tô tão ansiosa por esse curso, eu tô mais do que vocês não têm noção não. Que eu amo fazer isso. Eu queria falar um pouco sobre esse momento que a gente recebe a criança, tá? O que é receber uma criança no espaço terapêutico? É a gente, como eu falei no início da live, é a gente responder as grandes perguntas da criança e parar de ficar perguntando coisa para a criança. Mas eu gosto de, no primeiro momento, fazer uma pergunta para a criança. Você sabe por que você veio aqui? E óbvio, antes de eu fazer essa pergunta, eu recebo a criança, eu apresento o espaço para a criança, me apresento para a criança, digo quem eu sou, como é que ela pode me chamar de Dani, tá? Eu não sou pró, eu sou psi. Você sabe o que é ser uma psi? Eu explico um pouco o que psicólogo faz, o que é psicólogo, o que o psicólogo infantil faz com a criança, que a gente também acompanha a família, não é só criança. Coisas que eu não gosto de fazer com a criança. Mostrar aqueles livros que diz que a terapia é um problema que vai ser resolvido, porque dá a ideia para a criança, na minha visão, tá, gente? De que ela tá ali para resolver um problema, que ela tem um problema e que esse problema precisa ser resolvido ou consertado. E não é necessariamente assim. Então, esses livros eu abomino, nunca mostrei esses livros para nenhum paciente meu, não gosto, mas respeito quem faz. Mas não indico nem oriento. Então, o que eu gosto de fazer no primeiro momento? E apresento o espaço. Se o atendimento é online, peço para a criança me apresentar o espaço dela. E apresento no meu online também, né? Mostra a sala tá com a luz apagada, mas tem todos os brinquedos, tem várias coisas. Mostro as coisas que eu tenho, olha, tem os bonequinhos. Enfim, eu apresento o meu espaço para a criança, tanto online quanto presencial, e peço para a criança apresentar o espaço dela para mim também. E isso aí já é metade da sessão inicial. Mas é o primeiro momento, eu estou conhecendo a criança, ela está me conhecendo. Pensem quando você conhece alguém, né? Que impressão fica daquela pessoa que você conhece? Que impressão a pessoa tem de quando te conhece? Num espaço terapêutico com a criança, é a mesma coisa. A gente tem que ter esse cuidado com elas, tá? E isso é para qualquer terapeuta, não é só psicólogo não, tá, minha gente? Eu sempre digo para a criança que o pai e a mãe vai estar esperando e que se ela precisar chamar, pode chamar o pai e a mãe a hora que ela quiser, que aquele espaço é livre, que ela pode brincar com o que ela quiser, que ela pode pegar o que ela quiser. Então eu dou um aparato mais ou menos para a criança de como é aquilo ali pergunto para a criança se ela sabe o que ela está fazendo ali, se o pai e a mãe disse. E ela me responde, em cima daquilo que ela me responder, eu perceber que eu preciso explicar melhor, eu explico, mas eu pergunto para ela, você quer saber por que seu pai e sua mãe veio? Né? O que foi que eles me disseram sobre você? E eu sempre pergunto à criança se ela quer saber. Se ela disser para mim, não quero saber, tia Dani, ou então eu já sei, tia Dani, eu respeito. Na verdade, gente, o primeiro momento que eu recebo a criança, eu tenho que mostrar a ela isso, que eu respeito. Respeito ela. Respeito ela se ela chega com medo, se ela chega chorando, se ela chega ansiosa, se ela chega surpresa. Eu respeito. Eu acho que o respeito, ele abre caminho para um vínculo. E o primeiro momento com a criança, assim como é também com os pais, é o momento que a gente abre espaço para o vínculo terapêutico entrar. Né? E a gente começa abrindo a janela, e depois a gente abre a porta e fala, pode entrar, vínculo terapêutico. Seja bem-vindo. E o que é vínculo terapêutico? É confiança, tá? Não é pedir para a criança levar o brinquedo para casa, porque a gente agradou ela, não é agradar ela. Vínculo terapêutico não é agradar a criança. Não é a criança gostar, achar a gente legal, tá? A criança pode, inclusive, achar a gente não legal. Já teve criança que formou um vínculo massa comigo e no início ela não me achou legal. Nem um pouco, inclusive. Mas ela confiou em mim.
E isso valeu muito mais do que me achar legal, tá? Então, a gente não não tá ali só pra fazer mimimi. Então, eu não gosto de tratar a criança... A criança percebe a nossa energia. A criança percebe que a gente está sendo falso, que a gente está fazendo um tipo, né? Eu não gosto de virar outra criança com uma criança. Eu sou eu, Dani, Rita. Essa pessoa que está falando com vocês aqui é a pessoa que fala com a criança. Só que eu falo, a minha expressão verbal é de um jeito que a criança que eu estou atendendo, naquela fase de desenvolvimento que ela se encontra, ela consegue me entender, tá? Mas eu não preciso ficar falando mães, mimimi, até porque eu não sou a mãe da criança, eu não sou a tia da criança, né? Eu não sou a pró da criança, eu sou a psicóloga da criança. Eu tô ali para bater um papo com ela, para conversar, para ela me conhecer, para eu conhecer ela. Então eu vou tratar ela normal e com respeito, tá? Deixa eu ver aqui. Saudade também, Xinho. Um beijo e Manu e na sua linda princesa. Ansiosa demais por esse curso. Ai, Renata, eu tô. Vou guardar o meu 13º guarda, que vai valer a pena. Mas vai poder dividir, viu, gente? Espero que não tenha que vender o rim, mas quero fazer. Relaxa, você vai vender só o quê? Talvez o quê? Qual órgão você vai vender? Seu coração, meu amor. Vou comprar seu coração para a vida toda. Dani, assistir suas lives é virar a chavinha. Muito obrigada. Que bom. Bia, é o que, Bia? É errado não subestimar a inteligência das crianças a ponto de ter um diálogo com elas como temos com os adultos? Isso, Bia. Ave Maria, Bia, você falou tudo aí agora. A gente não pode subestimar a inteligência da criança, nunca, jamais. E principalmente a gente não pode subestimar o entendimento de uma criança. E tem criança que não vai entender a palavra. Tem criança que eu atendo, que eu falo uma palavra difícil, ela entende o contexto, mas ela me pergunta o que é que significa aquela palavra. Eu acho aquilo tão rico, tão genial. E aí eu vou e explico aquela palavra de um jeito mais concreto. E assim, ó, gente, eu só vou saber receber uma criança no meu espaço terapêutico e entender ela e respeitar ela se eu conhecer sobre desenvolvimento infantil. Senão, eu não sei, tá? Então, não adianta, porque a gente não aprende sobre desenvolvimento infantil só na faculdade. A gente tem que sair da faculdade, quero atender criança, se jogue no desenvolvimento infantil. Estude, leia, não precisa fazer uma pós, não precisa. Tá? Muita gente aí faz pós-desenvolvimento infantil e não leva para lugar nenhum isso. Não desenvolve, não desenrola, tá? Então tem muito livro, tem muito artigo, tem muita coisa, tem muito curso online que você pode fazer e você ficar fera em desenvolvimento infantil. Faça um curso de desenvolvimento infantil não só com psicólogos. Eu, inclusive, indico um curso maravilhoso de Juliana Rocha, Fono, que é sobre desenvolvimento infantil, os marcos de desenvolvimento infantil, que é fenomenal. Então, ouçam outras perspectivas da infância para vocês aprenderem a lidar com a infância, com a criança. Essa live tem mais de 1 hora aí, menina, tem mundo da adoção. Ainda consegui ver. Ai, Aline, você sabe que eu fico presa nas minhas lives, né? Eu não quero sair delas. Vixe, meu coração, você tá sem graça, sua maravilhosa, te admiro muito. Já tenho de graça, graças a Deus que eu tenho de graça. Eu li que eu tô sem graça. Quais livros você indica para o desenvolvimento infantil, Dani? Eu indico o da Ellen B, que fala da primeira infância, que é maravilhoso. Eu indico de Papalha, que é uma bíblia maravilhosa também. Eu indico um livro infantil tem um livro que é muito legal para a galera da psicanálise, que é do René Spitz, que é ótimo também. Aí tem muita coisa boa, tem dicas de livros infantis nos meus destaques de livros para psis e tem alguma postagem ou mais de uma que eu fiz também, tá bom? E a Fono é Juliana Rocha Fono, Juliana Rocha Fono. Esse é o Insta dela, tá? Corre lá no Insta. Uma vez eu pedi para minha prima para ter paciência, que paciência é uma virtude. Minha tia gritou. Ela tem 2 anos, não sabe o que é virtude, mas mesmo não sabendo o significado, ela entende o contexto. Isso, Bia, exatamente. Ela entende o contexto. E ela entende que aquilo é algo positivo, né? Que é legal. Então, ela vai começando a perceber e dar os significados também para as palavras que você está dizendo. Inclusive, você começa a ampliar o vocabulário da criança desse jeito, né? Falando para a criança aquilo que você sabe e ela não sabe.
Isso, Aline, o primeiro ano de vida de René Spitz. Maravilhoso esse livro, maravilhoso. Para quem gosta de psicanálise, principalmente. Gente, eu quero falar outra coisa antes de terminar a live. Eu não uso esses livros que falam de problemas, mas às vezes, a depender da criança, eu uso um recurso ou outro para iniciar uma conversa, né? Quando a criança não, né, tá ali um pouco mais sem graça, enfim. E eu gosto desse aqui, Conversinha, de 6 a 12 anos, tá? E eu gosto desse também, A Caixa Mágica de Perguntas para Crianças. E, para quem não sabe, eu tenho um combo de recursos terapêuticos para crianças e um combo de recursos terapêuticos para adolescente, que eu fiz com a psicóloga Luciana Caldas. E se você quiser comprar eles, eles servem tanto para você atender. O combo são 15 recursos, tá? Que foi a gente que fez. Serve para vocês atenderem tanto no presencial quanto no online. É só ir lá no link da minha bio, que vai dar direitinho para vocês comprarem. E eles são maravilhosos, todos em PDF, prontos para imprimir e fazer o que vocês quiserem com esses recursos. E tem recurso para iniciar a sessão. No meu cursão que eu vou fazer, a maioria dos módulos vão ter recursos psicológicos, né, recursos terapêuticos, psicológicos é ótimo, recursos terapêuticos associados ao módulo, que vão ser desenvolvidos por mim, tá? E aí eu vou falar quais os recursos que a gente pode utilizar para avaliar a criança, os recursos que a gente pode utilizar para iniciar uma sessão com a criança, os recursos que a gente pode utilizar nas intervenções, para cada tipo de demanda que aparece. Ó, gente, eu vou dizer a vocês, quem fizer esse curso comigo vai começar janeiro de um jeito e vai entrar em maio, em junho, acabando com tudo de outro jeito. Vai literalmente mudar o rumo da história no atendimento com criança. E olha só, esse curso que eu vou fazer não é só para psi, não. É para qualquer terapeuta infantil, psicopedagogo, fono, nutri, todo mundo que trabalha com criança, TO. Então indica pra galera aí, tá? E eu vou indicar alguns livros que falam sobre, para todos os gostos de abordagens, tá? Que falam sobre o início do processo terapêutico com criança. O primeiro livro que eu vou falar é o meu, tá? É o meu, que eu tenho um capítulo. É o livro organizado pela Jaque da Silva. Papai e Mamãe, vamos brincar. A importância de brincar e as nuances das relações de pais e filhos. Esse livro é muito completão. E o legal dele é que o meu capítulo fala sobre o brincar no processo terapêutico, tá? Então, ele é muito bacana. A gente já precisa saber sobre o que é brincar no processo terapêutico, tanto para explicar para os pais, nas primeiras sessões, o que é que a gente faz com a criança, quanto para a gente saber o que faz com a criança também. Então, esse livro aqui é super indicado para isso. Vocês compram ele comigo, enquanto tem. Inclusive, tem pouquinhos, já está acabando, tá? Só é falar comigo no direct que eu falo como é que vocês fazem para comprar esse livro. Tem esse aqui, essa indicação, a Clínica Gestáltica com Crianças, para a galera da Gestalt. E ele tem um capítulo maravilhoso. Por que eu indiquei esse livro aqui? Porque tem um capítulo da Rosana Zanella que fala a criança que chega até nós. O objetivo desse texto é discutir alguns aspectos da prática clínica, especialmente no que diz respeito à chegada da criança para o atendimento psicológico. E aí tem um comecinho aqui do livro que eu amei, que ela escreveu assim, não foi ela, né? É um texto de outra pessoa, Hermann Hesse. Não sei de nada mais lindo do que fogos de artifícios à noite. Bolas luminosas azuis e verdes sobem pela treva e justamente quando estão mais belas, fazem pequena curva e acabam. Ao contemplar-se isto, sentem-se alegria e ao mesmo tempo angústia. Vai acabar mais uma vez. Uma coisa depende da outra. E é muito mais belo do que se devesse durar para sempre. Eu amei esse textinho daqui, porque ele mostra pra gente mostrar ele mostra pra gente mostrar para as crianças da importância da gente começar e terminar uma sessão. E fala também dos começos. Ai, gente, esse livro é maravilhoso, tá? Tem esse aqui, que é o livro que eu sempre indico, o meu livro de cabeceira, Avaliação Psicológica Infantil. E todo psicólogo infantil precisa ter esse livro, independente da abordagem que você atue. E aqui tem o capítulo 8, que fala a importância da entrevista inicial no processo avaliativo infantil. E, como vocês percebem, está todo marcado, porque eu só consigo ler fazendo isso. Tá?
Tem esse aqui também pra galera da psicanálise, que eu amo, que é Crianças e Adolescentes em Psicoterapia, uma abordagem psicanalítica. E o capítulo que fala sobre atendimento inicial é esse aqui, Período de Avaliação, o Encontro. Ele fala desse início, desse primeiro momento, ele tem exemplos com estudos de caso, e é bem legal esse, tá? Fase inicial, a aliança. Ai, gente, a leitura desse livro, fase intermediária, mas fala principalmente da fase inicial, tá? A leitura desse livro não é tão hermética assim. Mesmo pra galera que não é da psicanálise, esse livro vai ajudar muito, tá? Cadê? Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aí de mim. Já tô super ligada contigo nesse curso. 2021 diferente, outra pessoa, garanto. E esse curso, tá? Essa capacitação vai ter alguns bônus incríveis. E um dos bônus vai ser o bônus de Aline Santana, do Mundo da Adoção. E ela vai dar uma aula para a galera do curso sobre avaliação com crianças e famílias na adoção. Ave Maria, luxo puro esse bônus, hein, Aline? Abençoa, Jesus. Minha paciente soube que eu fiz aniversário e me perguntou como me senti estando mais velha. Respondi que estava florescendo. Ela me olhou no olho e disse que também estava porque colocava flor no meu cabelo. Criança sempre com as suas melhores tiradas. Até eu tô pensando em fazer para não precisar passar por esse estresse quando me formar e começar a trabalhar. Bia, fique tranquila, que se você atender criança, eu vou ser sua mentora, relaxe. Esse livro tem um capítulo que fala de adoção. Ai, Aline, é mesmo. Faz bem, estará mais confiante. Nada melhor do que se sentir capacitada, segura para iniciar a profissão. Com certeza, viu, gente? Eu vou fazer um desenho em uma folha A3 e vou te dar de presente. Eu quero! Esse roxo é maravilhoso. Psiquele Cardoso! Eu só lembrei de você quando eu mostrei ele, gata. Pra tu enquadrar e botar no consultório da tua sala. Eu quero, manda logo, que minha sala tem os melhores quadros. Eu vou vender todos os órgãos, mais fácil é seguro. Calma, relaxe. Mas fica ansiosa. Sou da abordagem TCC, posso fazer? Pode, amor. Qualquer abordagem pode fazer essa capacitação. Do jeito que eu falei aqui na live, vai ser meu curso, tá? Meu curso não é focado em abordagem. Eu dou sugestões de muitos materiais de abordagens diversas, diferentes. Então, todo mundo de qualquer abordagem vai aproveitar o meu curso, com certeza. A gente vai falar das questões práticas no meu curso. E a gente começa, inclusive, no mês de janeiro, falando sobre as questões burocráticas e de marketing, de como você se posicionar no mercado, de como é a burocracia para montar um consultório ou não, se vai ser um espaço virtual ou não, toda essa parte burocrática, né? De, meu Deus, me formei, vou ser psicólogo, então já sou formada atendo adulto, agora eu quero atender criança, o que é que eu faço? O que é que eu faço vai ser respondido no primeiro módulo em janeiro, tá? Priscila, as informações do curso vão ser... Eu que estou dando spoilers aqui, na verdade, entende? Mas as informações do curso vai vir domingo. Domingo vai ter tudo. Eu vou fazer uma live domingo só para falar do curso e vai ter todas as informações divulgadas aqui nas minhas redes sociais. A carga horária vai ser de 70 horas. Fonopsicopedagogia, 70 horas no meu curso. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a live por ultrapassagem de tempo. Eu tô só esperando isso, Bia. Só esperando isso. Pri, vai ter todas as informações de preço, de tudo, de conteúdo, domingo aqui, tá? Vai ter uma live só pra isso. Vou ficar rica da Bahia aqui, do Distrito Federal, vai mesmo. Essa questão da voz com a criança foi libertador. Você é incrível, mulher. Contagem regressiva para chegar o domingo para saber informações. Mas enquanto isso, domingo de noite eu vou fazer a live. Mas enquanto isso, as lives vão ficar salvas, tá? No meu canal do YouTube. Vão ficar aqui. Eu não ia colocar aqui, mas se eu tô fazendo aqui, eu vou ter que colocar aqui. Vão ficar aqui no IGTV. E vão ficar no meu canal do YouTube salvas para sempre, eternamente, amém.
todas as lives, tá? Aí, ó, PC Jaqueline falou, agora as lives ficam até 4 horas. Maravilha! Então eu vou ficar aqui para sempre, eu vou dar aula aqui. Perfeito. Ai, gente, vocês são maravilhosos, mas agora eu vou ter que dar tchau, porque a minha pauta acabou, a minha garganta acabou. Enfim, eu amei essa live de hoje, assim como eu amei a de ontem também. Obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando e dividindo essa noite comigo. E, enfim, amanhã tem mais lives. Se liguem que amanhã eu já divulgo aqui a aula live de amanhã, às 9 da noite. E eu vou tentar fazer pelo YouTube. Tá? Mas provavelmente eu vou fazer nos dois. Eu vou fazer aqui no Insta e vou fazer lá. Se eu conseguir fazer lá, vai ser massa e fica nos dois. Mas eu vou estar aqui no Insta também, porque eu já desisti de querer só fazer lá. Desisti. Enfim. Ai, queria, mas não deu. Beijos. Obrigada por vocês estarem aqui. Adoro os comentários de vocês. Vocês são maravilhosos. Beijo. Até amanhã, gente. Que bom que vocês gostaram.